Salve, salve, rapaziada ligada no Decifra Futebol. Eu sou o Guilherme Naziazene, analista de desempenho profissional, e hoje estou aqui para mais um programa de análise tática e agora com um nome novo. O nome do quadro agora é Decifrando a Partida e hoje estaremos decifrando Chelsea contra PSG. Vou contar para vocês o que ocorreu nessa final do Mundial de Clubes. Uma vitória que eu já adianto que eu achei bem impressionante do Chelsea por cima do PSG, não porque eu achasse que não havia chance para o Chelsea, mas um resultado de 3-0 e com a dominância que foi, realmente eu não esperava. Então, hoje vou decifrar essa partida para vocês, tanto principalmente a parte defensiva, que eu achei a grande chave para o Chelsea conseguir frear esse time do PSG, e como o time conseguiu criar suas oportunidades no ataque. Então, tá na tela para vocês aí, decifrando a partida. Chelsea de Enzo Maresca contra o todo-poderoso PSG de Luiz Henrique, né? Que, na minha opinião, ainda sim é o melhor time do mundo. Porém, o Chelsea, que não tem nada a ver com isso, foi lá, montou seu plano de jogo e conseguiu um resultado histórico, né? Se tornando o primeiro campeão do Super Mundial de Clubes nesse novo formato aí, né? Então, vamos dar início aqui com a primeira parte que, como eu já adiantei para vocês, eu acho que foi o principal tema da partida do Chelsea, como o Chelsea se defendeu, e nessa questão defensiva eu vou dividir em 4 partes a análise. E a primeira, a saída de bola. Vamos falar como o Chelsea marcava o PSG na sua saída de bola. O PSG aqui com a sua estrutura base, né? 4 jogadores aqui, os 2 laterais, os 2 zagueiros, 3 meio-campistas à frente, um na base sendo Vitinha e João Neves mais à direita e Fabian Ruiz à esquerda. Então é meio que um 4-1-2-3, né? Já o Chelsea, ele adotou um 4-4-2. E o que acontecia nessa marcação? O Chelsea não saía imediatamente à caça desses jogadores. Assim, quando ia sair jogando, você não tinha João Pedro e Enzo Fernandes aqui já pré-posicionados para fazer essa marcação, porque a intenção era justamente formar encaixes inicialmente no meio de campo. Que ó, você tem os 2 jogadores aqui, a opção desse segundo jogador ao lado do centroavante marcando aqui foi do Enzo, Palmer mais uma vez jogando aberto, Reece James de volante, Caicedo ao lado dele, e na esquerda o Pedro Neto teve um papel muito importante, já vamos entrar nisso, mas igual eu estava falando, a intenção era formar encaixes no meio, porque porque se você sobe um Enzo Fernandes aqui, você gera um desequilíbrio no meio de campo de 2 jogadores tendo que marcar 3 jogadores que se oferecem a todo momento como linha de passe e oferecem diferentes características para levar o time ao campo de ataque, né? Ter qualidade de condução, de passe. Então, era importante que nesse primeiro momento você tivesse aqui, ó, esses encaixes. O Enzo mais próximo do Vitinha, o Caicedo vigiando o João Neves e o Reece James mais próximo do Fabian Ruiz. Só que o que acontecia? À medida que ó, você já vê como o Reece James ele tá subindo, ele já não tá tão próximo do Fabian Ruiz nesse momento. Por quê? Porque o Chelsea, ele aos poucos, ele vai subindo para formar os encaixes individuais. Então você tem o salto dessa pressão aqui para formar os encaixes. Aqui, ó, o Enzo Fernandes sai dessa posição um pouco mais recuada aqui, próximo ao Vitinha, para pressionar o Marquinhos. E aí você já tem os outros encaixes formados aqui. Você vê tudo bem sinalizado. E para que isso? Para levar a bola para a lateral do campo e assim formar encaixes e uma armadilha, porque nesse caso aqui não são só encaixes individuais, porque você atrair o seu adversário para o lado do campo é uma tentativa de espremer ele, né? Porque na prática, né? Uma zona do campo que você tem menos espaço, porque você já tem a linha lateral muito próxima, né? Então o espaço é reduzido para se jogar, então é uma zona interessante para o time diminuir essa marcação, fazer essa pressão e forçar um chutão recuperando a bola. Então, era basicamente assim que o Chelsea marcava a saída de bola, mas o PSG, pelo menos naquele início do jogo ali, ele demonstrava que esses encaixes no meio de campo, eles muitas vezes não eram tão
tão efetivos, porque o PSG tem aquilo que eu chamo de jogo de posição fluido, né? Você tem a mesma estrutura tática conservada durante as fases ofensivas, só que o que você não tem conservado é a questão dos jogadores guardarem posição, né? Porque a todo momento você tem essas trocas muito coordenadas, né? Então os jogadores trocam de posição mantendo a mesma estrutura. Então isso confunde muito a marcação, e eu acho que para vencer, principalmente nessa primeira marcação, em que é meio complicado você deixar que os defensores, principalmente os zagueiros, subam tanto para marcar e fazer o acompanhamento dessas trocas de marcação do PSG, o PSG conseguiu criar algumas vantagens nesse início de jogo na saída de bola. Só que aí entra o próximo tópico defensivo que eu queria trazer para vocês, que é a marcação do time em bloco médio. E o que acontecia? Aqui, ó, esse jogador que eu vou entrar mais a fundo no próximo tópico, que é o Pedro Neto, só que você já vê que ele está posicionado aqui basicamente como um lateral. Por quê? Porque ele era o responsável por marcar o Hakimi, né? Um Hakimi que se projeta aqui nesse lado direito, muitas vezes empurrando o Doué para dentro e o Doué acompanhado pelo Cucurella. E um detalhe importante é que, assim, aqui tá parecendo mais um 4-1-4-1, né? Porque você tem essa linha de 4, um jogador aqui à frente, outra linha de 4 e um jogador aqui na frente. Só que esse jogador aqui, ele faz parte de uma linha de 5. Só que a questão é que o Chelsea, ele dava uma liberdade para os seus defensores perseguirem os jogadores se movimentando no entre linhas, principalmente o Dembélé, que é esse jogador aqui, que está sendo acompanhado pelo Cole, que fez uma grande partida, né? O zagueiro do Chelsea, muito bom zagueiro, né? Alto, forte, rápido, muito combativo. E você vê a liberdade que ele tinha para sair dessa primeira linha para fazer essa perseguição aqui. No Dembélé, diminuindo o espaço dele. Só que qual que era a grande sacada dessa marcação aqui nesse 5-4-1? Era justamente o salto da pressão, porque o que acontece? Olha onde é que essa bola tá aqui. A bola tá no Marquinhos aqui. E aí o time do Chelsea claramente aqui num bloco médio de marcação. O que acontece? O Marquinhos vai recuar essa bola e o que vai acontecer? O Chelsea vai formar encaixes de marcação mais uma vez. Então, esse é o segundo gatilho de pressão que o Chelsea tinha, né? O primeiro é quando a bola entrava no lateral, esse segundo é quando o time faz o recuo de bola. E por que esse gatilho de pressão, na minha visão, era o mais importante que o Chelsea devia fazer? Porque muitas vezes o PSG ele te empurra para trás, ele encurrala o adversário no seu campo de defesa. Nesse esquema do time rodar a bola lá na frente, muitas vezes não achou espaço de um lado, você recua a bola, dá tempo e espaço para os seus jogadores se posicionarem, trocarem de posição, fazendo essas trocas que eu já tinha comentado, e dá tempo para o time repensar a próxima jogada, né? E quando você rapidamente já forma esses encaixes, ó, então, aqui, ó, o PSG com a bola aqui, recuou a bola, você não tem espaço para pensar. Rapidamente, pum, o Chelsea subiu, encaixou a marcação, e aí que eu acho que foi um diferencial da partida, porque muitas vezes não é só com a tática que você consegue explicar como um time venceu o outro, porque nesse caso aqui, eu acho que teve uma questão do Chelsea correr mais, se entregar mais com o PSG, ser mais firme nas divididas, estar mais inteiro nas divididas. E eu vi até no vídeo do Marcelo Becker ele falando nessa questão do para você vencer o PSG, você primeiro tem que correr mais com o PSG. E esse talvez é o grande segredo do PSG, principalmente sem a bola, né? Porque o Luiz Henrique ele se gaba várias vezes de ter um 9 que marca mais do que qualquer outro 9 do mundo, é o 9 que mais pressiona, o Dembélé, né, no caso. Então, o PSG ele já te traz esse problema. Então, o que o Chelsea fez foi pegar esse problema que o PSG traz dos seus adversários e tornar um problema para o PSG. Então, assim, o Chelsea correndo muito, assim, os jogadores de meio campo, o Caicedo, o Enzo, o Reece James, eu achei interessante nessa posição de volante, não tinha gostado do jogo contra o Flamengo. Só que nessa partida em que o time, ele tinha, claramente, né, seria o time que teria que correr atrás do adversário, ele se mostrou interessante porque ele é muito bom defensor, né? Ele fisicamente é muito forte, ele é rápido, combativo, bastante combativo, né? Então eu achei interessante. E outros jogadores, assim, o João Pedro marcou muito,
O Pedro Neto, ele nem aparece na imagem porque ele tá lá atrás, mas o Palmer também foi muito importante nesse empenho defensivo, né? Então vamos seguir aqui para o terceiro tópico defensivo, que é a marcação em bloco baixo. Já falamos da marcação em saída de bola, da marcação em bloco médio, e agora a marcação em bloco baixo. Como que funcionava essa marcação, Guilherme? Eu explico para vocês. E a grande sacada era esse cidadão aqui, esse jogador aqui mais aberto pelo lado esquerdo, numa faixa mais baixa, né? Que é o Pedro Neto, que é o ponta esquerda do time. Só que na defesa, igual eu falei para vocês antes, ele era um ala, justamente para quê? Para fazer esse acompanhamento do Hakimi ou do jogador que estivesse ali pelo lado direito, porque muitas vezes você tem um Hakimi atacando aqui por dentro e quem tá atacando por fora muitas vezes é o Doué, pode ser um, sei lá, um Fabian Ruiz, um Dembélé, você tem essa variação, né? Então era muito importante que você tivesse um jogador aqui que evitasse essa sobrecarga em cima do Cucurella e permitisse o Cucurella fazer perseguições, né? Porque ele dava essa proteção para o lado do campo aqui e permitia que o Cucurella fosse esse defensor de sair para perseguir, para fazer um combate mais próximo a um jogador, muitas vezes recebendo a bola no entre linhas. Então, essa função do Pedro Neto foi chave, assim, pro que o Chelsea queria fazer, porque eu vou, eu vou entrar nisso melhor, mas o Chelsea basicamente não atacou do lado esquerdo, né? O lado esquerdo ali com Cucurella e Pedro Neto foi basicamente um lado defensivo, né? Um lado de marcação, um lado de empenho, de entrega dos jogadores do Chelsea, enquanto o lado direito, eu vou falar depois, era a principal válvula de escape do time. Então, aqui a função do Pedro Neto. Outro detalhe dessa marcação aqui também é o Enzo, né, que naquele início, igual eu falei para vocês, que o Chelsea marcava no 4-4-2, o posicionamento dele mudava um pouquinho, né, ele descia para marcar como um meio aberto aqui nesse 5-4-1. Então, basicamente era assim que o time se defendia em bloco baixo, num 5-4-1 com o Pedro Neto fazendo a função de ala. E agora, o último tópico defensivo que eu queria falar para vocês são as trocas defensivas. E aqui, esse foi o que mais. Esse foi o tópico que mais me surpreendeu da partida do Chelsea, cara. Porque contra o Real Madrid, se vocês viram a análise que eu fiz das semifinais, a análise tática, o, o Real Madrid ele pecou muito nessas trocas defensivas, porque, igual eu falei para vocês, toda hora o PSG troca de marcação. Acho que é a principal característica ofensiva desse time. E isso confunde muito as referências de marcação, né, dos jogadores, gera dúvida nos marcadores. E muitas vezes, para você acompanhar essas trocas, você tem que fazer essas trocas de marcação, você tem que fazer as trocas defensivas, né? Que, por exemplo, assim, um meia tá trocando de posição com um atacante, isso no caso do PSG, então o adversário muitas vezes não é o ideal que o zagueiro acompanhe o atacante durante todo esse percurso e o volante que estava marcando o meia acompanha esse meia entrando no lugar do centroavante. Não, o ideal é que no meio do caminho você tenha aquela troca defensiva para você evitar deslocamentos maiores e abrir espaços maiores para o adversário, e principalmente o PSG, que adora atacar a profundidade, né? E eu vou mostrar para vocês como isso aqui acontecia na prática, como o Chelsea estava coordenado, atento, muito sincronizado para fazer esses movimentos. E aí é uma coisa que é um elogio que entra para todos os jogadores, porque todos os jogadores estavam atentos nesse tipo nessas trocas, né? Porque se você tem um jogador que entende o que tem que ser feito, mas o outro já não entende, isso pode ser um grande problema, né? Então, você já tem aqui, ó, nesse lance, o, o Reece James marcando o Fabian Ruiz, enquanto o Cole, mais uma vez, ele sai daquela linha de 5 ali, você vê o Pedro Neto já bem baixo aqui, ó, o Gusto, Cucurella, o Chalobah tá aqui mais atrás, então o Cole, que era o zagueiro que estava centralizado, ele faz a marcação do Dembélé, vem acompanhando ele, o Dembélé vem, olha como o Dembélé tá indo para uma faixa recuada do campo, e o que vai acontecer, ó, olha como o Fabian Ruiz já tá com o corpo projetado para correr para cá, e aí vai acontecer justamente isso aqui, ó, olha onde está o Dembélé, basicamente onde estava o Fabian Ruiz, e o Fabian Ruiz se projetando para atacar esse espaço aqui, ó, porque, ó, como eu tinha dito, o jogador que estava sobrando ali era o Chalobah, e o Cole subiu. Então, quer dizer que você tem um espaço aberto aqui.
nessa linha defensiva do Chelsea. Só que eu vou até dar um zoom aqui para vocês repararem isso melhor. Olha como o Cole já tá aqui, ó, apontando para o Reece James para ele ir para o Dembélé, justamente para fazer essa troca, que é para ele poder descer e recompor a linha defensiva mais uma vez. Então, muito bem coordenada a troca, essa troca defensiva, e isso aconteceu basicamente durante todo o jogo. E era importante porque, ó, você tem o Fabian Ruiz, que é um jogador especialista nessa leitura de espaços, né, em identificar esses espaços que são gerados pela movimentação dos atacantes para atacar eles, e fez diversos gols na temporada assim. Então, você já tem aqui, ó, o Cole gesticulando para o Reece James, e aí na sequência da jogada, o Reece James aqui numa faixa centralizada, você vê, ó, ele tá virado para cá porque a bola tá aqui, mas essa marcação em tese é dele aqui, né, em relação ao Dembélé. E olha quem tá aqui atrás, o Cole. Olha onde é que tava o Cole, bem aqui. Ele já desce rapidamente para fazer a marcação daquele jogador que o Reece James marcava no início da jogada. E você já vê como o Fábio Ruiz, ó, igual eu tinha sinalizado aqui, ele tá bem aqui, mas posicionado para fazer essa corrida, né? E ele lê esse espaço muito bem. Como eu disse, só que o Cole rapidamente percebe e já faz a marcação aqui, então esse passe se torna mais difícil, né? Porque o Cole é um jogador mais forte, mais rápido que o Fabian Ruiz, então é meio improvável que, mesmo com um lançamento muito bom aqui, o Fabian Ruiz tenha algum tipo de vantagem nesse lance. Então, esse combate às trocas de posição que o Chelsea realizou foi, para mim, o grande diferencial do time nessa partida. E aí, mais um lance aqui para vocês entenderem isso. E já para pegar o gancho para a parte ofensiva do Chelsea, você tem aqui, ó, o Fabian Ruiz. O que aconteceu? Ele é que estava na posição de 9 aqui. Ele saiu daqui, desceu, olha onde é que ele veio parar. E quem, mais uma vez, fez o acompanhamento do jogador que estava posicionado como o 9 é o Cole. Ele tá bem aqui, então você tem o 5-4-1, ó, o João Neves já posicionado para entrar nesse espaço aqui, então o Caicedo já desce com ele. Então você tem essa troca defensiva, que é a estrutura no 5-4-1 mantida, com essa troca do Caicedo com o Cole. E aí o que acontece? O Dembélé ele vai tentar fazer esse passe aqui no Doué, né, que tá se desmarcando, é um passe difícil, lógico, mas ele erra o passe, e aí olha só com quem a bola fica, justamente com o Cole. Então a troca de marcação funcionando, porque ó, o time conseguiu, o Chelsea conseguiu acompanhar tanto esse jogador que saiu da referência, como o jogador que iria se projetar, mantendo a mesma estrutura de marcação. Então o Cole, que subiu para marcar, recupera essa bola e já liga um belíssimo passe para o Cole Palmer ali embaixo, que vai fazer o ataque justamente do lado direito do ataque, né? E do lado esquerdo da defesa do PSG. E aí que eu já abro a discussão sobre a parte ofensiva do Chelsea, que é basicamente o ataque pelo lado direito, foi basicamente o que o Chelsea procurou fazer durante toda a partida, como saíram os 3 gols. Então, já pegando o gancho daquela jogada, ó, aconteceu aqui, ó, o Dembélé erra o passe, a bola sobra com o Cole rapidamente faz o passe aqui para o lado direito, aqui, ó, nesse caso, ó, você tem a mesma estrutura de sempre, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5 na última linha, 2 numa linha de meio de campo e esses 3 jogadores aqui numa linha mais baixa. Então você tem o 3, 2, 5. Só que nesse caso, o Nuno Mendes se projetou como um ponta aqui, enquanto o Vitinho ficava como esse terceiro zagueiro nesse lance. E aí o que acontece? Lançamento do Cole para o Cole Palmer. Ele recebe essa bola, vai conduzindo, conduzindo. Eu acho que tem a falha do Vitinha, né, na marcação, porque ele é muito passivo na marcação, né, contra o Palmer. O Palmer tem muita tranquilidade para ir conduzindo essa bola, só que o que é a chave desse gol para mim é essa movimentação que o Chelsea procurava fazer durante todo o jogo, que é essa ultrapassagem pela direita, gerando dúvidas no marcador do Palmer, porque o Palmer é um destro, né, um canhoto, perdão, jogando do lado direito, então ele vai cortar para dentro, e a gente sabe da qualidade na batida da bola, né, nesse corte para dentro, batendo, fazendo o arco que o Palmer tem. E você precisa, para gerar essa dúvida no marcador,
do marcador do Palmer, perdão, você precisa dessa movimentação aqui. É o famoso overlap, né? A ultrapassagem. E muitas vezes é feito pelo lateral, e nesse jogo, principalmente pelo Malo Gusto, mas quem fez aqui foi o João Pedro, né? Ó, você vê que ele vai se posicionando um pouco mais atrás aqui, já se movimentando em diagonal. O Palmer vem trazendo a bola para o meio e olha onde é que o João Pedro vai parar. E por que essa movimentação aqui foi tão importante? Porque além de você gerar uma dúvida no Vitinha, né? Se ele sai aqui para marcar ou se ele continua no Palmer, você individualiza os duelos, porque aqui, ó, se o Palmer traz para cá, você pode ter uma recuperação do Beraldo aqui, né, subindo para tentar fechar uma linha de passe, tentar desarmar ele, bloquear um chute e juntamente com o Vitinha. Só que com essa movimentação do João Pedro, você gera essa dúvida aqui, ó, porque o Vitinha, ele tentou fechar o passe, porque se entra, o João Pedro receberia livre. Ele cai nessa finta do Cole Palmer, e esse jogador que poderia estar fazendo essa cobertura do Vitinha, ele estava preocupado justamente com o João Pedro. Ó, você vê como o posicionamento corporal aqui do Beraldo é totalmente virado para o lado do João Pedro. E o que, é que acontece? Essa dúvida aqui, mais somada à habilidade do Palmer, né? Fez a finta, trouxe a bola para dentro, colocou a bola lá no cantinho, saiu o primeiro gol. Então é muito importante a gente entender essa dobradinha que ocorreu do lado direito para isolar o Palmer no mano a mano, que é o Palmer tá saindo da direita para dentro e um jogador atacando esse corredor que o Palmer vai abrir. E aí, entrando agora nos outros dois gols, porque esse gol aqui que eu explico para vocês foi justamente o segundo gol do Chelsea. Então, explicando agora o primeiro e o terceiro gol, que ocorreram com uma similaridade que eu achei muito, muito surpreendente por parte do PSG, que é essa diminuição da intensidade defensiva. Eu, sinceramente, achei o PSG bem abaixo, né? Lógico que você tem vários fatores que podem explicar isso, o cansaço, o final de temporada, o calor, muita coisa, né? O PSG foi um dos times que mais jogou nessa temporada, né? Ganhou a tríplice coroa, chegou ao final da Copa Nacional, ganhou a sua liga, ganhou a Liga dos Campeões, ainda joga o Super Mundial até o final. Então você pode sim usar esse desgaste, ainda o calor, né, que estava fazendo no dia da final, como uma desculpa, né? Desculpa entre aspas. Mas a realidade é que eu achei o PSG abaixo nesse quesito. E você percebe aqui, ó, porque eu não tenho como mostrar o lance inteiro, mas o Sanches basicamente tem tipo 5 segundos. Ele recebe essa bola aqui e ele tem 5 segundos de tranquilidade com a bola no pé para pegar a bola, levantar a cabeça, posicionar o corpo e fazer o passe. E aí, você vê o Dembélé, ele tá se posicionando, se movimentando para fazer essa marcação, mas olha só a distância. E até o posicionamento do corporal do Sanches indica uma tranquilidade com a bola, porque ele tá pisando na bola. Você vê que o posicionamento corporal dele não é indicando que ele fará um passe ali, então ele tem tranquilidade com a bola. E aí até você vê aqui ó, a distância do Kvaratskhelia para o Chalobah aqui também. Então você tinha os jogadores com espaço para jogar. Só que o que acontece? Nesse caso, o Chelsea não saiu jogando com a bola curta, porque por mais que o Dembélé e o Kvaratskhelia aqui acho que não estivessem na mesma intensidade dos outros, ó, todos esses passes no meio aqui estão fechados, porque ó, Doué, Vitinha e João Neves estão muito, muito fiéis aos seus encaixes de marcação e muito próximo aos jogadores, porque e, e isso, perdão, evita que essa bola entre aqui pelo meio, porque o Reece James se receber essa bola já não é uma característica muito forte dele, né? Receber de costas, girar, e ainda mais com um marcador por trás dele, torna esse passe um passe arriscado. Esse passe no Caicedo aqui não tem nem essa linha de passe, o do Cucurella também muito difícil. E aí o que acontece? O Sanches sai na bola longa, e aí rola essa movimentação aqui, porque a movimentação da ultrapassagem que eu falei, que ocorria no terço final, que era o Palmer trazendo para dentro contra o lateral até o corredor, ela poderia ocorrer antes, só que de maneira diferente, que é o Palmer saindo dessa posição e vindo para o meio, abrindo o corredor para o Gusto, que estava lá na primeira linha, disparar, atacando esse corredor lateral direito.
E o que isso gerava na marcação do PSG? Uma dúvida no Nuno Mendes, que eu achei que fez uma partida bem abaixo, só que eu acho que tem muito da sobrecarga dele. Por quê? Eu vou até voltar aqui para vocês verem, ó, que o Kvaratskhelia, ele fazia a marcação do Chalobah, que era o zagueiro. E quem fazia a marcação do Cole Palmer era justamente o Nuno Mendes. Então, isso quer dizer que o jogador que fazia a marcação do lateral direito, essa marcação por encaixe do PSG, né? Eu não lembro aqui se eu falei isso, mas o PSG mais uma vez marcou individualmente a saída de bola do seu adversário. Isso tudo que eu disse queria dizer que o Fabian Ruiz era o jogador que marcava o lateral direito. Então, você pensar que o Fabian Ruiz marcava o Gusto é um duelo com a vantagem clara para o Gusto fisicamente. É um jogador mais rápido que com campo aberto. Ele é muito mais perigoso que o Fabian Ruiz, né? E aí o que acontece? Você tem essa troca aqui, você precisa que troque a marcação. E nesse caso, até troca a marcação, né? Ocorre um erro do Nuno Mendes ali, né? Porque ele tá inteiro na bola, só que acaba se atrapalhando um pouco, a bola sobra com o Gusto, a jogada segue. O Gusto faz o passe para trás para o Palmer, que faz o gol. Só que a questão dessa jogada aqui é justamente essa troca de posição para a gente entender o que o Chelsea queria fazer, porque por mais que eu acho que o PSG tenha até ido bem, ó, você tem essa troca de marcação aqui, Fábio Ruiz veio marcar o Palmer e o Nuno Mendes foi pro Gusto, então eu acho que é um duelo favorável pro PSG. A ideia era justamente gerar essa dúvida na marcação, e futebol tem dessas, o Nuno Mendes errou e o erro faz parte do jogo, Chelsea aproveitou e fez o gol, mas mais para a gente explicar o Palmer como esse falso ponta, né, que saía da ponta e virava um meia. E aí, esse aqui é o terceiro gol, e eu acho que ele é o melhor exemplo para a gente finalizar essa análise, trazendo todos esses elementos da parte ofensiva do Chelsea, né? Muito influenciado pela lentidão do PSG na marcação, lentidão para diminuir na marcação, né? Você tem aqui, ó, o Sanches, ele fez esse passo para o Gusto. Olha o espaço que o Gusto tem em relação ao Kvaratskhelia. O Kvaratskhelia demora para chegar, chegou. Fez o passe para trás, e aqui eu vou até voltar. Olha só o espaço que o Chalobah tem. E eu acho que aqui vai muito de uma crítica para a partida do Kvaratskhelia sem bola, na minha visão, que eu acho que foi mal, assim, não deu o apoio necessário para o Nuno Mendes. E se ele não fosse dar esse apoio, uma faixa mais recuada do campo, ele tinha que, pelo menos, fazer essa marcação dos defensores do Chelsea de forma mais intensa, sabe? Porque, olha, porque igual eu disse antes, era pro Fábio Ruiz estar marcando esse jogador aqui, o Nuno Mendes, o Cole Palmer, né? O Fábio Ruiz aqui não gostou, e o Kvaratskhelia aqui no Chalobah. Mas olha o que acontece: o Dembélé tem 3 jogadores para marcar aqui. Você tem o goleiro Sanches, né? Lógico que é meio difícil você contar o goleiro, mas é necessário fazer essa pressão nele. Você tem o Cole e você tem o Chalobah. Então ele tá se dividindo aqui entre 3 jogadores. E aí o que vai acontecer? O Gustavo vai fazer esse passe. Olha o tanto de espaço que o Chalobah já tem. Ele recebe a bola, ele conduz, olha o espaço que ele tem para frente. Como ele não tem nenhuma, todas as linhas de passe dele, basicamente, menos, sei lá, pro Cole aqui, estão abertas, cara, porque o Dembélé tá vindo se recuperar na defesa para marcar ele, e ele tem tempo e espaço para fazer com que o time progrida. E como o PSG joga com uma linha alta, basicamente todo jogo da temporada do PSG jogou com linha alta, você tem o que? Espaço na profundidade. E é o que acontece. O Chalobah tem tempo e espaço com a bola para conduzir e fazer o passe. Ele faz o passe pro, pro Palmer, e o que acontece nessa jogada aqui? E aí o que eu acho que foi o problema, justamente por conta desse erro defensivo do Kvaratskhelia, e é por isso que nesse alto nível, assim, esses detalhezinhos importam tanto, né? Então, esse simples erro do Kvaratskhelia de não estar marcando o seu jogador desde o início da jogada gera um efeito cascata aqui, ó. Por quê?
quem era para estar marcando esse jogador aqui, o Gusto, era o Fabian Ruiz. Só que o Fabian Ruiz, como o Kvaratskhelia já estava marcando ele, estava marcando aqui no meio de campo. E aí, o Kvaratskhelia, depois que essa bola do Chalobah entra no Palmer, simplesmente marca o Gusto. E aí você tem aqui a dúvida que a gente tinha falado, que o Chelsea queria gerar no Mendes, escarrada e cuspida aqui pra gente, né, gente? Porque olha o posicionamento corporal do Nuno Mendes. Essa bola vai chegar no Palmer, mas ele já tá desesperado, porque ele olha o Gusto e olha só o tanto de espaço que o Gusto tem. Então, você gera dúvida, e a pior coisa que pode acontecer para um defensor é ele estar em dúvida, né? Que é ele não ter a referência de marcação, ele não saber aonde ele tem que estar, né? Marcando. E aí o que acontece? Essa bola vai entrar no Palmer, o Gusto vai se projetar. Cadê? Que eu acabei passando um pouco antes. É, e aí, o Nuno Mendes já posicionado aqui. E o que aconteceu nesse lance? É o Nuno Mendes correndo para trás, dando espaço para o Palmer conduzir essa bola em progressão sem que ele seja marcado de perto. Por quê? Porque o Nuno Mendes está correndo para trás para marcar o Gusto. Essa imagem que vai ficar clara. Ó, o que acontece? Durante o desenvolvimento dessa jogada é o Nuno Mendes correndo para trás, marcando o Gusto, o Beraldo correndo para trás porque ele tinha que fechar esse espaço, ele dá todo o campo que o Palmer precisava para progredir, chegar no terço final, e aí quando o Palmer vai se aproximando da área, o Beraldo, ele também, que também estava na dúvida, ele tem que tomar uma decisão, ele decide por tentar subir um pouco a marcação para diminuir o espaço no Palmer, e o que acontece? Olha o espaço aqui, ó, na defesa que se gera por gerado, né, perdão, por essa subida do Beraldo. Aí ele sobe, olha o espaço que se abre aqui, o João Pedro se projeta, ataca esse espaço, o Palmer faz um belíssimo passe e na conclusão o João Pedro faz aquele golaço de cobertura. Então, assim, lentidão na marcação do PSG na saída de bola, erros na marcação do PSG na saída de bola, somados à movimentação do Palmer, saindo da ponta, indo para dentro, confundindo o Nuno Mendes, abrindo um corredor para o Gusto atacar ele, fazer esse 2 contra 1 ali pelo lado direito, 2 jogadores contra 1, forçar o zagueiro, um outro defensor a sair da sua posição, e aí que começa aquele efeito dominó, né, de você ir abrindo espaço atrás de espaço, gerando esses espaços, e aqui o João Pedro ataca esse espaço, o Palmer acha o passe, Palmer muito, muito decisivo nessa partida. Confesso que sou muito fã do Cole Palmer, mas essa foi a minha análise, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer essa análise, eu achei um jogo muito legal, foi muito interessante ver como o Chelsea levou a sério, né, essa competição, principalmente ali na reta final, mas é um jogo que foi de qualidade, assim, acho que tem muito do calor ali que acaba afetando, né, a questão do final de temporada, que acaba afetando o desempenho dos jogadores. Só que no mais eu achei uma partida muito boa, a competição em si foi bem legal, a gente teve muita variedade tática, muitos duelos interessantes do ponto de vista tático, do ponto de vista estratégico. Então foi muito legal fazer essa cobertura. Esse vídeo aqui é para finalizar os vídeos de análise tática do Mundial de Clubes. Então espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Espero que vocês tenham acompanhado o conteúdo. E fiquem atentos aí, porque vai sair muito mais coisa em relação ao conteúdo tática daqui até o final do ano. Teremos análises do Campeonato Brasileiro, vai ter análise de Libertadores, de Copa do Brasil, campeonatos europeus quando voltarem, Champions, Premier League, La Liga. Teremos análise tática também. Então fiquem ligados aí, rapaziada. Obrigado pela audiência. Se inscrevam no canal, sininho da notificação para não perder as novidades. O Decifra Futebol está com um cronograma novo de vídeos. Programas novos, inclusive, também. Então, fiquem ligados, sigam aqui o meu Instagram, @guilherme.analista, que logo menos vai sair a página da Futirico, não, perdão, o Futirico é outro canal que eu participo, mas o canal do Decifra Futebol, né, a página ali no Instagram, no TikTok, vai sair, eu vou estar atualizando vocês por lá. Então, fiquem ligados, um abraço e tamo junto.